Agora vamos fazer a escultura dos dentes 44 e 45. São os primeiro e segundo premolar inferior do lado direito. O bloco de cera é idêntico para os dois. É um bloco de cera específico para premolares inferiores. Numa vista vestibular ele tem esse formato. Numa vista oclusal, formato quadrado. E numa vista proximal nós temos aqui um formato característico da inclinação da face vestibular, dos 2/3 mais oclusais da face vestibular, bem inclinado para a parte lingual. Primeiro vamos identificar as faces após a seleção do bloco. Então, por ser dentes do lado direito inferior, raiz voltada para baixo, eles estão na arcada inferior, vão ficar nessa posição. Portanto, este lado aqui voltado para a linha média vai receber a letra M de mesial. No outro bloco, mesma coisa. No lado oposto, a letra D de distal. No outro bloco, mesma coisa. As letras V da vestibular nós vamos posicionar mais para a parte inferior do bloco. E a letra L também, um pouquinho mais para inferior. Porque posteriormente nós vamos cortar metade da base do bloco e não queremos perder a marcação. Então, vestibular, mais para baixo. E a lingual também. Antes de começar a escultura é bom que nós tenhamos noção de como é a anatomia desses dois premolares. Aqui nós temos dois exemplares nos modelos de gesso, com as vertentes, arestas e as cristas marginais e sulcos principais pintados. No lado esquerdo nós temos o primeiro premolar. É um dente que possui duas cúspides, sendo que a cúspide vestibular é muito maior que a cúspide lingual. A diferença de tamanho é marcante. Essa cúspide lingual é tão reduzida, muitas vezes parece um símbolo um pouco aumentado. E nós temos unindo as duas cúspides essa faixa de cera que é a ponte de esmalte. Nós temos outra característica que aparece nos molares e premolares inferiores, que é a curvatura dos 2/3 mais oclusais da face vestibular, muito inclinado para a parte lingual. No primeiro pré a gente vê aqui a angulação do eixo da cúspide vestibular aqui praticamente no centro do dente. Nos premolares superiores isso não ocorre. E a cúspide lingual muitas vezes ela tem uma inclinação suavemente para a lingual também. Certo? Já o segundo premolar apresenta uma diferença também do tamanho das cúspides vestibular e da cúspide lingual, mas a diferença é menos marcante. A inclinação da face vestibular aqui dos 2/3 mais oclusais para a lingual não é tão marcante, mas é maior do que nos premolares superiores, e nós temos nesse premolar uma possibilidade de variação anatômica em termos de número de cúspides. Nós temos aqui possibilidade de termos duas cúspides na lingual, sendo que a menor sempre será a posicionada mais para distal, que é a distolingual. Existe a possibilidade desse formato tricuspidado, então uma cúspide vestibular sempre é maior do dente, duas na lingual, mesiolingual maior que a distolingual. Mas temos também a possibilidade de não existir essa distolingual e temos apenas uma cúspide na lingual, que vai ser a cúspide lingual, somente o formato de duas cúspides. Se nós tivermos o formato de duas cúspides, o sulco principal vai ser retilíneo, com as inclinações das duas fossetas aqui na lateral da crista marginal, formando um formato de H. Esse dente específico, nós temos esse sulco principal que divide as duas cúspides na lingual. O sulco principal fica com um formato de Y. Os dois dentes possuem apenas uma raiz e vamos proceder aos primeiros cortes
dos dois blocos, o preparo dos dois blocos para que dê início à escultura dos dentes. No primeiro premolar, que é o 44, nós vamos fazer um detalhe, um corte de cera um pouco mais agressivo. Vocês viram que a cúspide lingual ela é bem reduzida em tamanho. Então nós vamos fazer uma linha passando de mesial para distal, na face oclusal, bem no centro da face oclusal. Na parte lingual, a região da bossa, mais ou menos nesse nível, nós vamos marcar metade dessa distância. E vamos fazer outra linha. E nós vamos unir essas duas linhas pela proximal. Formato parecido com de uma cadeira. E nós vamos remover essa cera toda que está aqui, ó. Isso na parte lingual do primeiro premolar inferior. A gente tira de forma reta primeiramente. A visão lateral é essa. Depois a gente remove um pouquinho de cera para deixar com o formato angulado, parecendo uma cadeira. Aqui está suficiente. Vejam bem que ficou um formato angulado. Evitar fazer esse corte muito vertical, esse corte da parte que serão nossas suturas vertentes triturantes. Então esse corte é um pouquinho angulado, um pouquinho inclinado, não é reto dessa forma, senão a gente remove o local onde seriam as nossas vertentes triturantes. Então o primeiro pré com esse formato. O segundo premolar nós vamos fazer a mesma coisa, só que mais suave um pouquinho. A diferença de tamanho da cúspide vestibular para lingual ou linguais, nós temos uma diferença menos marcante. Portanto, a bossa na lingual está mais ou menos aqui, a gente marca bem próximo da oclusal para remover a cera no segundo premolar, mas remove, para que a gente tenha já a princípio uma pequena diferença de tamanho das cúspides. Remove a cera de forma bem suave no segundo premolar. Esse dente que nós vamos esculpir vai ser o formato tricuspidado. Portanto, notem a diferença dos dois premolares. O primeiro premolar com a remoção bastante excessiva de cera e o segundo com pouca remoção de cera. Próximo detalhe, fazer com que a cúspide vestibular fique com um formato pentagonal, com o formato de um canino, em forma de lança. Então bem no centro dos dois premolares nós vamos remover nas duas angulações aqui um pouco de cera para que fique suavemente com o formato de um canino. No segundo premolar também a mesma coisa. Já facilita o nosso trabalho. E agora, o primeiro premolar não tem um sulco principal de mesial para distal, tem uma ponte de esmalte que une a cúspide vestibular com a lingual. Ele tem a cúspide lingual muito estreita, nós vamos fazer um outro corte aqui que vai preparar a cúspide lingual para ser bem menor em termos de largura. Nós vamos cortar nos dois ângulos aqui, ó, da face lingual, ó, cortar de cima a baixo do bloco, já deixando a face lingual de um lado, de outro, deixando a face lingual mais estreita que a vestibular. E esse no primeiro premolar. No segundo a gente não faz isso porque no segundo nós vamos fazer um detalhe do sulco principal, de mesial para distal aqui, e para o lado distal um sulco que sai para a lingual, fazendo com que a cúspide disto-lingual, um sulco em forma de Y, que a cúspide disto-lingual fique menor que a mesiolingual.
Dessa maneira fica bem visível o formato de Y. Nós podemos agora já abaixar um pouquinho aqui a crista marginal de um lado e a crista marginal do outro lado, já para poder colocar as fossetas no devido lugar. Facilita o nosso trabalho posterior de escultura das vertentes triturantes. Com a pontinha do Lecron a gente insere no fim do sulco principal e as fossetas estão prontas. Sulco principal em forma de Y marcadinho e eles saindo para a lingual um pouquinho desviado mais para a distal, para que a cúspide distolingual, que é essa aqui, seja menor do que a mesolingual. Então nós podemos fazer as linhas verticais de orientação para orientar agora o corte das vertentes. Então, vamos fazer uma linha bem no centro da vestibular. Fazer a pontinha da cúspide aqui, né, voltada mais para a lingual. A gente faz a linha que atravessa de mesial para distal na cúspide, depois escapa para proximal. Nas cúspides linguais, mesma coisa. Então, a quantidade de linhas verticais para cada face é igual ao número de linhas, número de cúspides que a gente consegue enxergar. No dente 45 a gente vê, a única vista que tem uma cúspide vai ser a vista vestibular. Todas as outras vistas nós vamos ter duas. Nós podemos 1 milímetro abaixo da bossa também marcar o comprimento da coroa e circundar todo o bloco. E o primeiro premolar, por ter uma cúspide só, nós vamos ter o que? Marcação da pontinha da cúspide. Bem no centro aqui. Na lingual a mesma coisa, vamos passar a linha. Tanto de vestibular para lingual, mesial para distal, nós vamos ter na cúspide, uma vista vestibular e lingual, uma linha só. E nas vistas proximais nós vamos ter duas linhas. E mesma coisa, 1 milímetro abaixo da bossa vestibular, marcaremos a nossa futura linha do colo. E esse dente já está praticamente pronto para início de cortes das vertentes livres. Então vamos passar talco no bloco para que as linhas fiquem mais visíveis. No segundo premolar também. E nós vamos proceder à escultura do primeiro premolar primeiramente, para depois fazer a do segundo. E a raiz, ela tem um formato muito parecido nos dois dentes, mostrar apenas a escultura de uma raiz. Então o primeiro premolar, ele tem alguns detalhes marcantes que diferem bastante do segundo, que é o fato da face lingual ser bem mais estreita. Nós temos aqui do lado mesial, próximo da lingual, nós vamos fazer também aqui nessa região lateral, uma pequena depressão nessa face proximal do dente, na lateral da crista marginal mesial, e nós vamos procurar esculpir as vertentes triturantes de forma que não façamos um sulco principal de mesial para distal. Nós vamos ter duas fossetas aqui na parte oclusal e uma ligação de esmalte, que é chamada de ponte de esmalte, entre a cúspide lingual e a cúspide vestibular. Então, para começar, nós vamos fazer as vertentes livres da cúspide vestibular, que são uma cúspide bem volumosa e bem fácil de fazer. Então, da linha vertical de orientação, nós vamos cortar uma faixa de cera, que não deve invadir a nossa linha, que é a aresta longitudinal aqui, ó, na oclusal do dente. Então nós removemos para uma lateral a partir da linha vertical, e a partir da linha vertical inclina o Lecron para o outro lado e faz o outro corte. A extensão dele em termos verticais aqui, ó, não passa, é mais ou menos 1/3 da face vestibular aqui, ó, não invade muito o terço médio e terço incisal, é mais na região próxima da ponta do dente. E na cúspide lingual a mesma coisa, a cúspide menorzinha nós vamos tirar um pouquinho de cera da linha para lateral mesial e da linha para distal também, pouca cera.
Agora, para a escultura da face oclusal propriamente dita, nós vamos tirar um pouquinho das laterais, que são as cristas marginais, antes de esculpir as fossetas, para depois fazer sempre as vertentes triturantes. Então, agora as fossetas, a gente coloca o lecron e gira um pouco o lecron para fazer um pequeno orifício. Como não tem o suco principal, ele é interrompido pela ponte de esmalte, nós vamos fazer a escultura de duas fossetas. Aqui nessa lateral, mesma coisa. Então as duas fossetas vão ser características marcantes desse dente, porque não tem um suco principal para dar o formato. Duas cavidades. E agora nós vamos proceder à escultura das vertentes triturantes. Da cúspide vestibular primeiro, que é uma cúspide maior, mais fácil de fazer. Então nós vamos pegar do centro da cúspide, ou da linha, uma linha que tiver ainda aparecendo, vamos fazer um corte angulado em direção à fosseta. Por isso a gente faz a fosseta primeiro, que o lecron vai parar nessa região da fosseta para evitar fraturar a crista marginal. Então um corte angulado que vem para a direção da fosseta e tira a cera. Depois inclina o lecron no outro sentido, 45 graus na outra direção, e nós fazemos novamente a remoção da cera em direção à crista marginal. Dessa maneira a gente tem as duas vertentes bem definidas da cúspide vestibular. A cúspide lingual é a menos volumosa, ela é tão pequena que fica muitas vezes difícil de esculpir. Então a gente tenta dar um formato mais pontiagudo para ela antes de esculpir as vertentes triturantes e coloca o lecron aqui de leve em direção à fosseta. Remove muito pouco, é pouca cera, não é quase nada. Com o cuidado de manter uma união de esmalte, uma união de estrutura de cera aqui, ó, entre a cúspide vestibular e a cúspide lingual, que será a nossa ponte de esmalte. Eu vejo que foi mantida uma ligação aqui e o suco principal não liga uma fosseta à outra. Próximo detalhe agora é o arredondamento do dente. E depois que a gente procedeu ao arredondamento, a gente vai fazer a depressão aqui na região mesial, lateral à crista marginal. É bem suave essa depressão, tem que ter cuidado para não estragar a crista marginal. Então, olhando por oclusal, a gente percebe que a face vestibular está toda quadrada. E esse dente tem essas duas laterais aqui, ó, mesial e distal da face vestibular, são bem redondas. Então nessa etapa agora a gente faz os cortes estratégicos nos cantos. Depois vai remover cera também na mesial e na distal, porque o bloco está bem quadrado aqui, ó. Não tem um acinturamento na mesial e na distal. Vamos ter que tirar a cera aqui e nessa outra região para que o colo fique mais acinturado. A gente vai remover um pouco de cera aqui a partir dos cortes estratégicos, nos cantos da vestibular mais, e nos ângulos da lingual um pouquinho menos. Vamos tirar um pouco na mesial e na distal. Menos de 1 milímetro. E a gente vai observar que o dente já ficou um pouco mais acinturado. Na hora de tirar esse degrau com a raiz, a gente não vai fazer remoção excessiva de cera, ela vai ficar no nível reto, para evitar qualquer buraco na raiz que a gente depois não tem a possibilidade de corrigir, e acrescentar cera também muitas vezes não é possível. Então dessa maneira a gente observa agora um acinturamento do dente, ó. Nota-se a cervical aqui bem mais estreita que a região das bossas na mesial e na distal. Então vamos proceder agora. Continua quadrada a face vestibular nos dois ângulos. Então nós vamos remover com cuidado a cera para não deixar a face vestibular de baixo para cima. A gente vem removendo nos ângulos. Na parte anterior remove para até sumir a linha, na parte bem central da vestibular. Nessa etapa do arredondamento é onde as linhas somem. Os dois ângulos. Na dúvida, pare um pouco, volte a olhar por oclusal. Eu vejo que já ficou bem mais arredondada aqui a face oclusal. A gente pode tirar ainda um pouco mais de cera, tendo o cuidado de não remover quase cera aqui na parte média,
para que o lobo mediano fique um pouco mais saliente, fica parecido com o canino, a parte mais média é mais saliente. Nas proximais também a gente remove suavemente a cera para sumir com as linhas, por isso é importante não fazer linhas muito fundas durante a marcação. Ó, nas proximais, deixando liso, removendo as ranhuras. Pode até fazer aqui o sulco de desenvolvimento aqui na parte vestibular. E com a escovinha a gente já remove raspas de cera. E a nossa coroa está praticamente pronta. A puroclusal. Nós temos aqui agora o aspecto arredondado, convexo da face vestibular de mesial para distal. Notando aqui a face lingual mais estreita, com a pontinha de cúspide muitas vezes aqui um pouco mais angulada. A gente desgasta um pouco mais na distal aqui para a pontinha de cúspide ficar um pouquinho mais para mesial. Melhora as vertentes. E na lateral mesial da crista marginal a gente vai remover um pouquinho de cera aqui. Muito pouca cera. Remove pouca cera para que fique com uma pequena depressão. Vem raspando, olha por oclusal para ver se já é o suficiente, tira um pouquinho de cera, observa por oclusal novamente e aqui a gente tem que a depressão já está suficiente sem estragar a crista marginal. Por isso é interessante deixar a crista marginal mesial um pouquinho mais larga para aceitar bem esse desgaste, que parece uma depressãozinha aqui, só tem na mesial, na distal é mais arredondado, é mais convexo. Os sulcos secundários que estão faltando, ó, na lateral aqui das vertentes oclusais a gente faz os sulcos secundários. Na cúspide vestibular fica bem mais visível, na cúspide lingual que é menorzinho às vezes não dá para ver muito bem. A gente faz. Então dente com uma fosseta, crista mediana, ponte de esmalte, perdão, aqui unindo uma cúspide à outra. O sulco principal é interrompido por ela. Nós temos as duas cristas marginais, sendo que a crista marginal mesial tem uma pequena depressão lateral, na parte mesial, lateral da crista marginal mesial. Notamos aqui, ó, o aspecto da cúspide vestibular, ó, nos 2/3 mais oclusais bastante inclinada para a lingual. Ó, o centro da cúspide fica praticamente no centro do dente e a cúspide lingual fica suavemente inclinada para a parte lingual do dente. Se a gente quiser acentuar isso, muitas vezes a gente remove um pouquinho de cera no terço mais cervical da face lingual. A gente consegue um aspecto um pouco mais acentuado dessa inclinação lingual da cúspide lingual. Agora falta proceder ao recorte da raiz e a escultura da linha do colo. Antes de esculpir o segundo premolar, a parte oclusal do segundo premolar, eu vou mostrar como é que se faz a raiz e a linha do colo desse dente, que é do mesmo jeito do segundo premolar. Então dispensará a demonstração da escultura da raiz do segundo premolar, que eles têm raiz com formato bastante similar. São raízes que não têm um achatamento muito característico, elas têm um pouco mais de volume de vestibular para a lingual, que acompanha o formato do dente, mas é pouca coisa. Ela não tem um achatamento de mesial para distal, como os premolares superiores, mas ela tem também um volume um pouquinho maior de vestibular para a lingual. Mas são raízes únicas, então os premolares inferiores não têm normalmente variação de raiz e apresentam uma raiz somente. A gente vai tirando rente a raiz que a gente já tem, a gente remove a base do bloco. Nesse caso aqui ainda ela está ficando um pouco mais aberta e não é a maneira correta. A raiz tem que ficar cada vez mais estreita à medida que desce do colo, tanto numa vista proximal quanto numa vista vestibular. Então ainda falta remover cera por essas duas vistas e remover também o degrau que existe quando a gente confecciona, quando a gente esculpe a raiz na base. Então aqui já foi removida o degrau, e nós vamos tirando a cera
aos poucos, com cuidado. Detalhe aqui a raiz, uma das últimas etapas, para evitar que a gente tenha que voltar a forçar a coroa, para correr menos risco de quebrar a raiz. Nos dentes posteriores, esse dente aqui existe, se houver algum descuido na remoção da cera, existe a possibilidade de fratura da raiz. Então a gente vem removendo a cera das proximais, removendo a cera na parte lingual e vestibular, sempre com cuidado para deixar essa raiz cada vez mais estreita à medida que caminha para a região do ápice dental. Então, aqui nós já temos a nossa raiz com um formato característico. Ela vem reduzindo sua espessura à medida que desce da coroa. E nós temos aqui, olhando para o proximal também, ela está reduzindo. A linha do colo ela tem um desenho normal em relação aos outros dentes. Lembrando que na face distal a gente faz primeiro a face vestibular, depois vira para a parte lingual, faz o mesmo tipo de contorno. Na mesial a gente faz o contorno inverso, subindo um pouco mais essa curvatura cervical na mesial em relação à distal, que vai ser mais plana, vai ser suavemente convexa, mais próxima de plano. Primeiro a gente faz o desenho, que foi o que acabou de ser feito, e nós vamos depois remover um pouquinho de cera. A gente chama de escultura da linha do colo. A gente vai removendo suavemente para que a coroa fique um pouco mais saliente em relação à raiz, se não o contrário. Nesse primeiro corte é normal que a raiz fique um pouco saliente, depois a gente vai remover a cera para que a coroa fique com um aspecto mais destacado em relação à raiz, sem formar nenhum tipo de degrau. É mais um detalhe anatômico que a raiz deve apresentar. Nesse caso já está feita a escultura. Dá para perceber que a unha prende um pouquinho aqui na raiz, então nós temos que passar o Lecron, seja de cima para baixo, seja lateralmente. Agora que foi removida a base, a gente consegue passar lateralmente, até mais seguro. Passar lateralmente aqui evita a confecção de algum tipo de degrau ou algum tipo de ranhura na raiz. Então passar lateralmente é mais seguro. E muitas vezes, se na escultura da raiz a gente apagar a linha do colo, a gente volta e de leve desenha novamente. E nós temos aqui terminada a linha do colo do primeiro premolar inferior, que tem um formato muito parecido com a linha do colo que na face distal. Ela é mais baixa que na face mesial. Na face vestibular um formato característico, como se fosse um sorriso. Na lingual mesmo contorno. E nas proximais o contorno inverso. Então, primeiro premolar terminado, a raiz do primeiro praticamente igual à raiz do segundo premolar. Então dispensa a demonstração do mesmo. Passando para o segundo premolar, nós temos aqui que a gente parou na marcação, no desenho do sulco principal, que tem formato de Y, para resultar num dente com 3 cúspides, o formato tricuspidado do dente 45. A gente vai passar a esculpir agora, mais rapidamente, as vertentes livres. Sempre usando a linha vertical de orientação como referência para iniciar o corte. A gente vai cortar da linha para a lateral e depois vira o Lecron para o lado oposto e corta da linha para a outra lateral. Sempre pegando aqui somente a parte mais oclusal da face vestibular e não invadindo no corte a linha horizontal que havia aqui, que é a nossa aresta longitudinal. Viramos o bloco para a parte palatina. Para a parte lingual nós temos 2 linhas, então nós vamos ter 4 cortes, cada linha orienta 2 cortes. Então nós vamos ter aqui o corte da linha vertical para a lateral do dente e da linha vertical para o sul.